Olá, eu sou o professor Johnny Barbosa. Hoje nós continuaremos os nossos estudos dos tempos simples do modo indicativo. Nós vimos o presente na segunda aula. Hoje nós veremos o pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. O pretérito perfeito é usado para indicar uma ação que aconteceu no passado. Por exemplo, eu comprei um carro ontem. Ou eu posso também dizer que eu comprei um carro semana passada ou 2 anos atrás. No pretérito perfeito, os radicais dos verbos regulares da primeira, da segunda e da terceira conjugação são invariáveis. A vogal muda, mas observe que a terminação não muda. Isso quer dizer que os verbos regulares, conjugados no pretérito perfeito, terão o final da conjugação a qual pertencem. Por exemplo, o verbo estudar da primeira conjugação. Eu estudei, tu estudaste, ele estudou. Nós estudamos, vós estudastes e eles estudaram. Todos os verbos da primeira conjugação terão a mesma terminação, terão essa terminação. Assim, o verbo cantar terá a mesma terminação de estudar. Fica: eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. O mesmo acontece com os verbos da segunda e da terceira conjugação. O verbo entender será conjugado com as mesmas terminações de aprender, ficando eu entendi, tu entendeste, ele entendeu. Nós entendemos, vós entendestes, eles entenderam. E o verbo dividir será conjugado da mesma forma que o verbo partir, ficando eu dividi, tu dividiste, ele dividiu. Nós dividimos, vós dividistes, eles dividiram. Essa regularidade nos radicais não acontece na conjugação dos verbos irregulares. Vejamos agora 4 verbos irregulares que não seguem essa regra e são importantes para nós porque eles têm muitos derivados e são muito usados. Vamos usar esses verbos para conjugar alguns derivados. Por exemplo, o verbo rever será conjugado da mesma forma que ver. Eu revi, tu reviste, ele reviu. Nós revimos, vós revistes e eles reviram. Reter, derivado de ter. Eu retive, tu retiveste, ele reteve. Nós retivemos, vós retivestes e eles retiveram. Agora vamos conjugar o verbo intervir, derivado de vir. Eu intervim, tu intervieste, ele interveio. Nós interviemos, vós interviestes, eles intervieram. E por fim, vamos conjugar um verbo derivado de por, o verbo repor. Eu repus, tu repuseste, ele repôs. Nós repusemos, vós repusestes e eles repuseram. Uma dica para não errar: conjugue primeiro os verbos primitivos para depois conjugar os derivados. Bom, terminamos aqui o pretérito perfeito. A seguir, nós veremos o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito do indicativo se refere a um hábito ou a um fato que não foi terminado no passado ou foi interrompido. Por exemplo, eu fazia natação quando era criança. Isso quer dizer que eu tinha esse hábito. Mas ao dizer eu estudava as lições quando ela me chamou, fica claro que a ação de estudar foi interrompida quando ela me chamou.
No pretérito imperfeito, os radicais dos verbos regulares da primeira, da segunda e da terceira conjugação também são invariáveis. Observe que as terminações também não mudam. Assim, nós podemos conjugar andar com as mesmas terminações de estudar, correr com as mesmas terminações de aprender e dividir com as mesmas terminações de partir. Por exemplo, eu partia, tu partias, ele partia. Nós partíamos, vós partíeis, eles partiam. Dividir, a mesma coisa. Eu dividia, tu dividias, ele dividia. Nós dividíamos, vós dividíeis e eles dividiam. Cuidado com os verbos irregulares. Observe a conjugação dos verbos ser e ter. Eu era, tu eras, ele era. Nós éramos, vós éreis, eles eram. O verbo ter. Eu tinha, tu tinhas, ele tinha. Nós tínhamos, vós tinhais e eles tinham. Vejamos agora o pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito simples indica uma ação que ocorreu antes de outra ação no passado. Ele é geralmente usado em situações formais ou em textos. Por exemplo, quando ela chegou, o professor já começara a explicação. Na linguagem do dia a dia, nós dizemos que o professor já tinha começado a explicação. Já sabemos que os verbos regulares mantêm seus radicais. E isso também acontece no pretérito mais que perfeito. Observe as terminações dos verbos na primeira pessoa do singular. Eu estudara, eu aprendera e eu partira. Nós temos as terminações ara, era, ira. Ara na primeira conjugação. Eu estudara, tu estudaras, ele estudara. Nós estudáramos, vós estudareis e eles estudaram. A terminação era na segunda conjugação. Eu aprendera, tu aprenderas, ele aprendera. Nós aprenderamos, vós aprendereis, eles aprenderam. E na terceira conjugação, a terminação ira. Eu partira, tu partiras, ele partira. Nós partíramos, vós partireis e eles partiram. E, para terminarmos a aula de hoje, vejamos a conjugação de dois verbos irregulares no pretérito mais que perfeito: o verbo ser e o verbo ir. Eu fora, tu foras, ele fora. Nós fôramos, vós fôreis e eles foram. Como você pode perceber, os verbos são conjugados da mesma forma. Fácil. E por hoje é isso. Vejo vocês na próxima aula e até mais.